Nesta aula vamos falar da pneumonia adquirida da comunidade. Os objetivos são saber diagnosticar uma pneumonia adquirida na comunidade, saber estratificar a sua gravidade clínica, conhecer os fatores modificadores de etiologia microbiológica, as regras para a investigação etiológica e as recomendações para a antibioterapia empírica. A pneumonia adquirida na comunidade tem uma elevada incidência. É uma das infecções adquiridas na comunidade mais graves. Tem uma taxa de hospitalizações relativamente elevada e, o que é mais importante, é que dos doentes que são assistidos no serviço de urgência, cerca de um quarto regressa novamente a esse serviço de urgência por agravamento da sua infecção. Destes, 8% são internados e são habitualmente doentes com infecção grave. Há vários fatores de risco para a hospitalização, nomeadamente os idosos, nomeadamente as pessoas com mais de 65 anos e com presença de comorbilidades como doenças cardíacas, a diabetes, a doença pulmonar crónica, os doentes que estão a fazer terapêutico imunossupressor ou os doentes que têm um consumo elevado de álcool. Há claramente uma variação sazonal com mais casos de pneumonia nos períodos de inverno. Existem alguns fatores que predispõem para o aparecimento da pneumonia, nomeadamente o consumo de tabaco, o consumo de álcool, as situações onde há inalação de tóxicos, ou os doentes desnutridos ou com doenças crónicas como a insuficiência renal crónica. Os agentes mais frequentemente envolvidos na pneumonia da comunidade são os Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, e os Staphylococcus aureus, dentro dos gram-positivos, e dentro dos gram-negativos são a Haemophilus influenza e a Moraxella. São mais raros, ou muito mais raros, os gram-negativos entéricos. Lembrar-nos também que há uma elevada, consoante a altura do ano, há uma maior incidência dos agentes chamados atípicos, nomeadamente o micoplasma, ou como agente da pneumonia adquirida na comunidade grave, a legionela. Os vírus constituem também um micro-organismo que causa frequentemente infecção grave, nomeadamente pneumonia, sendo mais frequentemente isolado o vírus influenza. Depois são mais raros outros agentes, como por exemplo a Coxiella burnetii, que estão habitualmente associados a alguns fatores de risco, nomeadamente profissionais. O contexto epidemiológico pode-nos levar a suspeitar de agentes menos frequentes. O agente, apesar de tudo, na maior parte das situações, o agente mais frequente, o agente microbiológico mais frequentemente isolado é o pneumococo. No entanto, há alguns fatores de risco que nos devem levantar a suspeita de outros micro-organismos. Por exemplo, há alturas do ano, nomeadamente nas épocas de outono e inverno, em que o vírus influenza está mais ativo na comunidade e aí nestes casos, pode ser um agente que cause frequentemente pneumonia. Os indivíduos com doença pulmonar estrutural grave têm mais risco de estar colonizados por pseudomonas e esse ser um agente frequentemente causador de pneumonia. Nestas circunstâncias, quando devemos ajustar a antibioterapia empírica de acordo com estes fatores de risco. Outras situações também frequentes que podem levar ao aparecimento de agentes menos comuns é, por exemplo, os indivíduos que têm mais higiene dentária ou mesmo cáries dentárias em grande número, e aí os anaeróbios podem ser um fator determinante ou um agente frequente de causador de pneumonia. Para o diagnóstico da pneumonia, necessitamos, para além da história clínica, ou do quadro clínico de tosse, expectoração, purulenta ou mucopurulenta, febre, com dor torácica, ou pode estar presente ou não, necessitamos da presença de uma imagem de condensação na radiografia do tórax. A conjunção da clínica com a imagem na radiografia do tórax fazem o diagnóstico de pneumonia. A ausência de imagem na radiografia do tórax faz com que não se possa afirmar de uma forma categórica que o doente tem pneumonia. No entanto, devemos lembrar-nos que nem sempre a radiografia do tórax diagnostica todas as imagens de pneumonia. Existem zonas do pulmão
que estão encobertas pelas outras estruturas torácicas e que, numa radiografia do tórax posterior ou anterior, podem não ser imediatamente visíveis. Nestas circunstâncias, quando a suspeita é grande, ou até de uma forma sistemática, devemos pedir também uma radiografia do tórax de perfil que nos permite visualizar de uma forma mais adequada toda a extensão do tecido pulmonar. Nas situações onde a apresentação é atípica ou há dúvidas quanto à etiologia ou quanto à presença ou à existência não ou de um quadro clínico que seja compatível com pneumonia, a TAC torácica é claramente muito mais sensível e específica, mas dado ser um exame de segunda linha, ou por assim dizer, de mais difícil acesso ou mais dispendioso e que obriga a uma exposição maior de radiações, não é o exame de primeira linha no diagnóstico da pneumonia. A ecografia torácica, mais recentemente, tem-se afirmado como um bom adjuvante no diagnóstico da pneumonia, no entanto, necessita da disponibilidade quer do aparelho, quer de um operador ou de um médico que seja experiente e que saiba reconhecer os sinais associados à pneumonia na ecografia. Tem também a vantagem de se poder deslocar à cabeceira do doente, nos doentes que não têm a possibilidade de fazer, por exemplo, uma TAC torácica, por alguma razão, ou por, nomeadamente, algum tipo de instabilidade hemodinâmica ou presença de outras disfunções graves que impeçam a sua mobilização, ou, por outro lado, numa situação de urgência ou de emergência, a diagnosticar não só uma pneumonia, como, eventualmente, as suas complicações de uma forma rápida e bastante precisa. Isto é um exemplo de uma radiografia do tórax normal e com uma imagem de condensação, realmente é uma pneumonia do lobo superior direito, e identificam-se classicamente vários padrões radiológicos na radiografia do tórax. A pneumonia lobar, o que vimos anteriormente, depois um outro aspecto que é a broncopneumonia com a existência de múltiplos focos na dependência dos brônquios segmentares ou lobares e que podem envolver ambos os pulmões simultaneamente, e a pneumonia intersticial, que é um padrão de apresentação que classicamente definia ou classicamente fazia suspeitar das chamadas pneumonias atípicas, onde há um aumento do interstício ou uma acentuação do interstício pulmonar sem uma imagem clara de condensação clássica. A estratificação da gravidade é fundamental para identificar os doentes que que devem ser tratados fora do hospital, ou seja, em ambulatório, e os doentes que devem ser internados no hospital. E define, muitas vezes, qual a mortalidade ou qual a probabilidade de mortalidade destes doentes. O mais frequentemente usado, ou mais divulgado, será o CURB 65, que avalia 5 parâmetros simples de objetivar à cabeceira do doente e que definem, consoante a sua presença ou não, um baixo risco ou um risco intermédio ou elevado que nos pode ajudar a decidir se o doente pode ser tratado em ambulatório ou, eventualmente, tem que ser internado e tratado em regime hospitalar. Além do CURB 65, o outro dos índices para a estratificação da gravidade da pneumonia é o Pneumonia Severity Index, ou PSI, e que avalia uma série de parâmetros que permitem definir também em classes e associá-la a uma determinada probabilidade de morte e assim decidir quais os doentes que devem ser tratados em ambulatório ou que possam ser tratados em regime ou que têm que ser tratados em regime de internamento. Estes dois índices têm demonstrado reconhecer com alguma exatidão ou diferenciar com alguma exatidão os doentes graves e menos graves. No entanto, nem sempre de uma forma que é perfeitamente exata. Ou seja, há alguns doentes com determinadas características que podem fugir
ou podem sair, ou podem ser subestimados, ou pode ser subestimada a sua gravidade por estes índices. Por esta razão, outros critérios mais dirigidos à pneumonia adquirida na comunidade grave são os critérios da American Thoracic Society, divididos em critérios major e critérios minor, tentam identificar de uma forma mais exata quais os doentes que necessitam de cuidados ou de tratamento em unidades de cuidados intensivos, ou seja, identificar os doentes com maior probabilidade de se apresentarem com fatores de gravidade elevados e ou com disfunções orgânicas associadas à infecção respiratória. Assim, resumidamente, o PSI e o CURB são bons scores de gravidade, têm uma boa sensibilidade e especificidade na predição da mortalidade, no entanto, são menos sensíveis e específicos para prever a necessidade de admissão em UCI e, por isso, podem subestimar os doentes mais graves e levar a uma admissão tardia destes doentes no local que é mais indicado, neste caso, os cuidados intensivos. Não estando amarrado, habitualmente não devemos estar amarrados a critérios fixos ou scores fixos que têm sensibilidades e especificidades que são limitadas em muitas circunstâncias. Ou seja, estes scores não identificam de uma forma correta todos os doentes. Portanto, nós devemos ter uma visão global e saber identificar quais os riscos e quais os fatores que nos devem fazer decidir quando é que o doente deve ser tratado em regime hospitalar ou em ambulatório. E para isso devemos ter na nossa mente quais os fatores mais importantes na nossa avaliação clínica que devem levar à decisão de internar o doente ou de tratá-lo em ambulatório. E é o que tenta resumir de uma forma bastante exaustiva este diagrama. Ou seja, olhando para cada um destes aspectos, nós devemos procurar, por exemplo, fatores de risco ou fatores de gravidade para organismos em especial, nomeadamente agentes que sejam com maior probabilidade que tenham maior probabilidade de causar pneumonia grave. Por exemplo, identificar os doentes que já fizeram antibioterapia que não resultou, ou seja, os doentes que já no ambulatório tiveram a fazer antibioterapia previamente à vinda ao serviço de urgência e que não melhoraram. Esses são fatores que devem pesar na nossa decisão de internar o doente. Doentes que apresentam sinais de gravidade imediata, nomeadamente dor torácica, que muitas vezes nos faz suspeitar de uma complicação da pneumonia, como, por exemplo, um derrame pleural ou um empiema. Doentes com alterações neurológicas, como a confusão ou a diminuição do estado de consciência. Esses doentes, isto levanta-nos a suspeita de eventualmente terem alguma disfunção neurológica associada à sua infecção grave, os doentes muito taquicárdicos, os doentes hipotérmicos e os doentes muito taquipneicos, que têm um trabalho respiratório muito aumentado, os doentes hipotensos, os doentes cianusados, que é um indicador da presença de uma insuficiência respiratória eventualmente grave, os doentes que já se apresentam, por exemplo, com complicações, por exemplo, com um derrame pleural ou com uma cavitação na radiografia do tórax, pode corresponder a um abscesso, ou deve corresponder a um abscesso pulmonar, portanto, a uma situação mais grave e que obriga, onde o agente não será o mais habitual, poderá envolver um anaeróbio ou um outro agente necrosante da pneumonia, ou os doentes que, pura e simplesmente, têm condições sociais que fazem com que a probabilidade de não fazerem o tratamento de uma forma adequada no ambulatório impeça ou condicione um tratamento adequado se não forem internados. E esses doentes também o internamento está recomendado. Depois, na avaliação analítica, há situações que claramente nos devem fazer ponderar
a decisão de o doente ser internado e tratado em regime de internamento. Os doentes com, por exemplo, leucopénia, que está associada habitualmente a maior gravidade à pneumonia, os doentes com anemia, os doentes com insuficiência renal ou com hipoxémias graves, os doentes com alterações da coagulação, por exemplo, sugestivas de coagulação intravascular disseminada, ou seja, como já falámos em aulas anteriores, disfunção hematológica grave, e os doentes com envolvimento multilobar ou envolvimento pulmonar bilateral na radiografia do tórax ou com a identificação de complicações como seja um derrame pleural ou um empiema ou uma cavitação. Todos estes doentes ou todos estes doentes com estes fatores de risco ou com estes sinais clínicos devem ser avaliados de uma forma mais cuidadosa e, na maior parte das circunstâncias, serem tratados em regime hospitalar e, muitas vezes, até em cuidados intensivos, logo desde a admissão. Na investigação etiológica, temos várias opções. Os exames da expectoração, fazendo uma coloração GRAM e uma cultura. A coloração GRAM pode ser importante no sentido em que nos pode diferenciar logo se o agente envolvido é um agente GRAM positivo ou GRAM negativo. Este resultado é obtido em muito pouco tempo, muitas vezes em menos de uma hora, e pode nos levar a modificar logo desde o início a nossa antibioterapia empírica. As hemoculturas, nomeadamente nas situações dos doentes mais graves, a determinação ou a detecção de antigénios urinários, nomeadamente para o pneumococo e para a legionela pneumófila, que são dois dos agentes mais frequentes na etiologia das pneumonias graves, e depois, eventualmente, testes sorológicos para o vírus influenza, o micoplasma, ou as clamídias, ou a coxiela, e que são menos, nos dão uma informação não tão rápida, mas que podem ser importantes para a determinação da etiologia da pneumonia que estamos a diagnosticar. Atualmente, devemos lembrar-nos que há, nomeadamente para os vírus respiratórios, métodos moleculares, quer para o vírus influenza e para alguns outros vírus respiratórios causadores de pneumonia grave, que a colheita é fácil, nomeadamente através da colheita do exudado nasal, e o resultado está disponível em muito pouco tempo, ou seja, em 1 ou 2 horas nós conseguimos afirmar ou excluir a existência desses agentes como causadores de pneumonia. Isso é muito importante porque, na situação, nomeadamente, da infecção pelo vírus influenza, o tratamento terá de ser dirigido para este agente com um antiviral específico. E quanto mais cedo se iniciar o tratamento, também melhor deverá ser a evolução do doente. Portanto, na ponderação da avaliação do doente, nós devemos olhar para todos os exames que temos disponíveis e usá-los da forma mais adequada e de acordo com a gravidade do doente que temos a avaliar. Nos doentes em ambulatório, muitas vezes a investigação etiológica é opcional, ou seja, a gente admite que a evolução vai ser benigna e, portanto, não vamos habitualmente investir muito na investigação etiológica, mas nos doentes internados, que têm subjacente sempre uma maior gravidade, então devemos pedir exames culturais, exames microbiológicos, de uma forma sistemática, para tentar chegar à etiologia microbiológica da pneumonia. A expectoração está recomendado conseguir uma amostra de qualidade, especialmente se os doentes são admitidos nos cuidados intensivos ou mesmo no hospital, na enfermaria do hospital, nos cuidados intermédios. Se houver uma falha da antibioterapia nos doentes que regressam do ambulatório e são avaliados uma segunda vez no serviço de urgência, os doentes com lesões pulmonares cavitadas, e aí devemos lembrar-nos dos agentes que causam cavitações, podem ser agentes bacterianos típicos, como os anaeróbios ou, por exemplo, a Klebsiella, mas devemos lembrar-nos também cá em Portugal da tuberculose,
que não sendo um agente de pneumonia, é um agente de infecção grave a nível pulmonar e é altamente contagioso e causador de cavitação pulmonar e que necessita, necessita nestas circunstâncias, de isolamento respiratório e, por isso, não nos devemos esquecer dessa etiologia. Nos doentes alcoólicos, nos doentes com doença pulmonar estrutural, onde há maior probabilidade de encontrarmos um agente fora dos habituais causadores da pneumonia da comunidade, nos doentes imunocomprometidos pela mesma razão, nos doentes com derrame pleural associado e complementar esta avaliação da expectoração com a colheita de líquido pleural também para a avaliação microbiológica, quando suspeitamos de um agente resistente ou quando há uma suspeita ou dados clínicos ou epidemiológicos sugerindo agentes com interesse epidemiológico, como a legionela ou a gripe. As hemoculturas têm um interesse limitado, ou seja, uma muito pequena percentagem dos doentes a quem a gente faz hemoculturas antes do início da antibioterapia têm hemoculturas positivas, ou seja, só no máximo 16% das hemoculturas positivas é colhida e, na maior parte dos casos, o agente isolado é um pneumococo. Mas isso ajuda-nos a definir também a gravidade da doença, ou seja, a existência ou não de doença pneumocócica invasiva e determinar com interesse, quer para o tratamento deste doente, quer com interesse epidemiológico, quais os níveis de resistência, se existe ou não resistência do pneumococo aos antibióticos mais habituais. Lembrar-nos que a favor é que, quando positivas, estas hemoculturas estabelecem, sem qualquer dúvida, o diagnóstico microbiológico e permitem, como já disse, determinar os padrões de resistência dos agentes que isolamos. Tem contra o facto de a taxa de hemoculturas positivas ser baixa e, às vezes, podem até haver falsos positivos se não forem respeitadas as regras para a colheita das hemoculturas de uma forma adequada, levando à contaminação da colheita com agentes que muitas vezes nem sequer são agentes típicos da pneumonia. Os antigénios, a determinação dos antigénios urinários tem várias vantagens. Nomeadamente, identificam 2 possíveis agentes de pneumonia grave e os resultados estão disponíveis muito rapidamente. Ou seja, em menos de 1 hora podemos ter um resultado que, se for positivo, permite fazer o diagnóstico etiológico da infecção pulmonar grave que estamos a avaliar e mantém a sua validade mesmo após o início da antibioterapia, o que pode não acontecer, nomeadamente, na colheita das hemoculturas. É um exame com elevada sensibilidade. A desvantagem é que, mesmo sendo positivo, não vamos conseguir não vamos isolar o agente, porque o que se vai detectar são apenas antigénios na presença na urina, ou seja, não isolamos o agente microbiano envolvido para realizar um teste de sensibilidade, neste caso o pneumococo, portanto não vamos ter a possibilidade de confirmar ou não se o antibiótico que estamos a fazer é o adequado. Para o tratamento, na seleção da antibioterapia empírica, nós devemos basear-nos em 3 aspectos fundamentais. É pensar qual o agente mais provável, se existem fatores de risco para resistência aos antibióticos, isto é, por exemplo, nos doentes mais idosos, os doentes que fizeram tratamento antibiótico nos últimos 3 meses ao dia da infecção atual, os doentes alcoólicos ou os doentes com doença imunossupressora. Isto deve-nos levantar a suspeita da presença ou da possibilidade de existência de agentes com resistência aos antibióticos e modificar a nossa antibioterapia empírica. E, por outro lado, se há ou não comorbidades que possam ser fatores de risco para a falência do tratamento, nomeadamente, por exemplo, os doentes com diabetes, os doentes com insuficiência renal crónica ou os doentes com insuficiência cardíaca.
Os fatores, lembrar-nos que, nas situações em que suspeitamos de um agente gram-negativo, há alguns fatores de risco que são importantes identificar para, se existirem, alterarmos a nossa antibioterapia empírica. Nomeadamente, se o doente fez a terapêutica antibiótica prévia, a presença de uma doença pulmonar estrutural grave, a existência, a possibilidade de uma aspiração para as via aérea, ou os doentes que tiveram internados previamente ao episódio atual e, por isso, possam estar infectados por um agente com alguma proveniência hospitalar. No tratamento da pneumonia grave, deve-se administrar os antibióticos logo nas primeiras horas e, de acordo com as linhas de orientação da Survival in Sepsis Campaign, tal como em qualquer outra infecção, o objetivo é administrar a antibioterapia na primeira hora, nomeadamente nas situações onde há disfunção orgânica presente, nomeadamente nos doentes com sepsis. Noutras circunstâncias, deve ser, pelo menos, administrada nas primeiras 6 horas após a admissão. Um atraso na administração, tal como noutras infecções graves, aumenta o risco de mortalidade. A terapêutica empírica inicial depende, muitas vezes, da gravidade do doente que estamos a tratar. Nos doentes com admissão hospitalar, mas sem necessidade de tratamento em UCI, as opções são, muitas vezes, a associação de uma aminopenicilina com macrólide, ou uma cefalosporina sem atividade pseudomónica, ou mesmo uma quinolona respiratória para cobrir os agentes mais frequentemente envolvidos. Se os doentes tiverem de ser admitidos em cuidados intensivos, então devemos pensar se há ou não fatores de risco para a presença de Pseudomonas aeruginosa. Se não houver, podemos cobrir com uma cefalosporina de terceira geração sem atividade anti-Pseudomonas e associada a um macrólido, ou em alternativa uma quinolona respiratória, com ou sem uma cefalosporina de terceira geração sem atividade anti-Pseudomonas. E, se houverem riscos, fatores de risco para a infecção por Pseudomonas aeruginosa, cobrir ou iniciar um antibiótico que tenha uma cobertura para este agente, que pode ser uma cefalosporina com atividade anti-Pseudomonas ou uma associação de uma penicilina com uma beta-lactamase, com um inibidor das beta-lactamases, que tenha cobertura também para a Pseudomonas. Os carbapenems devem ser deixados para uma segunda linha ou uma terceira linha se houver apenas suspeita de envolvimento de um agente resistente, ou seja, de um agente produtor de beta-lactamases de espectro alargado. Se soubermos qual o agente envolvido, então é mais fácil decidir qual o antibiótico devemos escolher. Por exemplo, numa infecção por um Staphylococcus meticilina sensível, o agente antimicrobiano recomendado será preferencialmente a flucloxacilina. Se for um Staphylococcus meticilina resistente, será a vancomicina, que tem mostrado ser tão eficaz como outros antibióticos dirigidos ao tratamento deste agente microbiano. Se for uma legionela, então devemos escolher aquele que é mais eficaz, nomeadamente uma quinolona respiratória, neste caso uma levofloxacina. E por aí adiante, ou seja, ajustar o antibiótico com maior eficácia ao agente que foi isolado. A duração da antibioterapia, habitualmente para o pneumococcus, os 7 dias, não havendo complicações associadas, são suficientes. Para os gram-negativos, entre 7 a 10 dias também é suficiente. Os agentes atípicos precisam habitualmente de um tratamento um pouco mais prolongado, que pode ir até aos 14 dias, e isto inclui-se a legionela, para se conseguir uma boa erradicação microbiológica. Nos doentes com má resposta ao tratamento, devemos, ou seja, os doentes que inicialmente
melhoraram nas primeiras 24, 48 horas, mas depois ou deixaram de melhorar ou reagravam, devemos avaliá-los de uma forma sistemática e procurar quais os fatores que estão na possibilidade de a evolução não ser adequada. Mas devemos lembrar-nos que antes das 48 horas não é, nomeadamente nas infecções graves, não é esperado ou não é fora do comum os doentes não apresentarem melhorias significativas. Ou seja, é preciso algum tempo para que quer o antibiótico faça efeito, quer o próprio organismo se aproveite da ação do antibiótico para montar uma resposta imunitária que seja adequada para responder ao tratamento, ou responder à infecção, com a ajuda do tratamento. Passado este tempo, se a evolução não é adequada, então devemos ir procurar fatores que possam estar subjacentes à má resposta ao tratamento, que podem ser vários. Pode ser um antibiótico inicial não foi adequado, porque temos na presença de uma infecção por um agente microbiológico resistente. Nessas circunstâncias podemos ponderar realizar novos exames microbiológicos, até dirigidos, por exemplo, por broncoscopia, ou podemos estar, por exemplo, na presença de uma complicação da pneumonia que não era aparente ao início. Por exemplo, um derrame pleural parapneumónico, um empiema, um abscesso pulmonar. E nessas circunstâncias podemos necessitar, por exemplo, de investigar melhor a nível torácico, realizando, por exemplo, uma TAC torácica para identificar qual é a complicação mais provável ou que está em evolução e podermos dirigir o tratamento a essa complicação em simultâneo com o tratamento antibiótico que já tínhamos iniciado. Por exemplo, num empiema, para conseguirmos uma resposta adequada ao antibiótico que iniciamos, temos que drenar o empiema, ou seja, fazer um controle do foco adequado que permita a atuação do antibiótico para uma boa evolução da infecção. Se não tratarmos, se não tivermos um bom controle do foco nesta situação, nunca vamos conseguir que o doente venha a melhorar. Portanto, devemos ter presente sempre estas possibilidades quando a resposta não é a mais adequada ou não é a esperada no tempo de evolução da antibioterapia. Lembrar-nos também que, como já disse, podem estar envolvidos agentes fora do comum. Um dos mais frequentes é, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ou seja, ter uma evolução que não é adequada. Às vezes, alguns doentes, mesmo com esta infecção, apresentam um quadro mais agudo. Habitualmente, esses doentes depois evoluem com persistência ou da imagem radiológica, ou com febre baixa, ou com manutenção dos parâmetros inflamatórios, ou até muitas vezes com agravamento da imagem radiológica nos primeiros dias ou na primeira semana. Devemos pesquisar este agente para excluir a sua presença. Se não o pesquisarmos, nunca o vamos encontrar. Cá em Portugal, não nos devemos esquecer que a tuberculose ainda é muito prevalente e, por isso, devemos estar sempre com ela na nossa ideia, especialmente nestas situações de infecção aguda em que a evolução não é a esperada. Depois, o doente muitas vezes apresenta um quadro clínico e uma imagem radiológica que parece ser uma infecção. Nós iniciamos o tratamento, mas ele não responde adequadamente. Ou seja, parece que a infecção ou persiste ou é por um agente resistente ou porque apareceu outra complicação. Nem sempre isso é o que acontece. Se não encontramos
uma explicação infecciosa para a evolução da pneumonia ou da imagem radiológica que estamos a observar, devemos pensar noutras circunstâncias ou noutras situações a nível pulmonar que possam imitar quer a evolução clínica ou que possam condicionar a evolução clínica ou que possam imitar também as imagens radiológicas de uma pneumonia. Muito frequentes são as doenças neoplásicas do pulmão. O cancro do pulmão apresenta-se muitas vezes com imagens que parecem condensação na fase inicial, mas depois tomam um aspecto de massas sólidas. Por outro lado, os próprios tumores muitas vezes causam pneumonias obstrutivas e só quando nós tratamos a pneumonia e que há alguma modificação da imagem radiológica inicial, é que conseguimos perceber que estava lá subjacente uma neoplasia. E nessas circunstâncias, a evolução do doente não vai ser a esperada para a resolução do quadro clínico e radiológico. Temos que prosseguir para outros exames complementares que se dirijam, por exemplo, a esta situação, fazendo uma biópsia pulmonar, fazendo uma broncoscopia, o que for necessário. Outras situações são as doenças imunológicas, nomeadamente as vasculites, ou também muito frequente, a sarcoidose, que tem múltiplas apresentações pulmonares e algumas delas imitam as infecções e que devemos ter presente também no nosso diagnóstico diferencial. Outras situações outra situação também muito frequente é a insuficiência cardíaca e muitas vezes o atraso na resolução da imagem radiológica da condensação pulmonar que nós observamos inicialmente tem a ver com o quê? Com uma insuficiência cardíaca descompensada, com algum componente de sobrecarga hídrica a nível do pulmão e que faz com que a imagem radiológica de condensação persista ou possam até aparecer novos infiltrados pulmonares, que neste caso não são infecciosos, mas relacionados com disfunção cardíaca esquerda grave e sobrecarga a nível pulmonar, ou seja, edema pulmonar. Situações que fazem com que a infecção demore mais tempo a resolver-se. Os doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, os doentes com doenças neurológicas, porque têm mais dificuldade em fazer a clearance das secreções e têm um reflexo da tosse diminuído, os doentes com doença renal crónica e com insuficiência cardíaca, ou os doentes com imunocomprometidos, que também têm muitas vezes evoluções mais lentas. São fatores que nós nos devemos lembrar, porque isto não significa habitualmente falência do antibiótico. Ou seja, devemos identificar estes fatores e, se não houver outra indicação de que o doente possa estar a agravar em relação com a infecção que diagnosticamos inicialmente, a presença destes fatores determina que a evolução clínica e radiológica possa ser mais lenta. Portanto, não são razões para mudar o antibiótico. As manifestações clínicas que se resolvem mais cedo ou com mais rapidez são aquelas que determinam a situação mais aguda, nomeadamente a taquicardia e a hipotensão, e a febre, e a polipneia e a insuficiência respiratória. Depois, os outros sintomas, como a tosse, a sensação de cansaço e mesmo as imagens radiológicas, muitas vezes podem demorar de 2 semanas a 1 mês a desaparecerem. Os agentes, as imagens radiológicas, muitas vezes persistem durante muitas semanas e até meses. Ou seja, dependendo do envolvimento pulmonar, da extensão do envolvimento pulmonar, podemos ter doentes com mais ou menos tempo, até termos uma melhoria ou uma regressão completa das alterações radiológicas. No entanto, devem ser vigiadas até, se possível, ao seu desaparecimento, não que isso signifique que só nessa altura é que a infecção está resolvida,
mas para excluir a possibilidade de que o doente possa ter uma outra doença pulmonar grave subjacente que condicione um atraso nessa resolução. E aqui as duas situações mais frequentemente presentes são os tumores do pulmão e a tuberculose. Em conclusão, na avaliação destes doentes na fase inicial é fundamental uma estratificação da gravidade adequada para decidir se o doente pode ser tratado em ambulatório ou se necessita de ser internado. Lembrar-nos que se o doente apresenta uma disfunções graves de órgão ou, por exemplo, um envolvimento multilobar da sua pneumonia ou uma insuficiência respiratória grave, deve ser admitido precocemente em cuidados intensivos. A intensidade da investigação etiológica é claramente ditada pela gravidade da pneumonia, porque nós não vamos investigar profundamente um doente que vamos mandar fazer o tratamento para um ambulatório. Isso é reservado para os doentes que vão ser internados e que têm fatores de risco para agentes específicos. Todos os doentes hospitalizados devem iniciar uma antibioterapia, se possível, logo na primeira hora, para cumprir as normas da Surviving Sepsis Campaign, tal como noutras infecções. Devemos sempre contemplar a possibilidade de infecção por agentes atípicos quando estamos na presença de uma pneumonia grave, nomeadamente a legionela, e, em grupos selecionados, lembrar-nos também dos gram-negativos, da Pseudomonas aeruginosa e do Staphylococcus meticillino resistente.